Você está ouvindo a Nova FM. Ouça Nova FM em todos os lugares. Acesse novafmsv.com.br. Nova FM 87.9. A cidade e suas histórias. A cidade de Cubatão existe desde 1949. Antes disso, o atual município fazia parte da cidade de Santos. A economia era baseada especialmente na plantação de banana. Essa característica mudou com a construção da Via Anchieta. Depois da emancipação política, se desenvolveu um polo industrial. Foram décadas de crescimento econômico, mas também de poluição. Por isso foi necessária uma política para cuidar do ambiente. Na década de 90, Cubatão se tornou exemplo de recuperação ambiental para o mundo. A cidade e suas histórias. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. Olá pessoal, aqui quem fala é o pastor Nilton Lobato. Quero convidar você para o Culto da Vitória todas as quintas-feiras na Igreja Batista Peniel, sede Avenida Martins Fontes, 781, atrás da Fábrica de Vidro Linha Amarela, ou em qualquer uma das nossas igrejas Batista Peniel, quinta-feira às 20 horas, Culto da Vitória. ZYU 752, Nova FM 87.9. Nova FM, a rádio que você adora. Agora 11 da manhã, 2 minutos. Chegou a hora de entrar em campo. Confirmando 11 da manhã, 2 minutos, um grande abraço a você que nos acompanha no ar, mais uma edição do Esporte em Destaque, nesta sexta-feira, 16 de agosto de 2019. Vamos juntos até meio-dia com os trabalhos técnicos da Kelly Ribeiro. Você nos ouve em 87,9 pelo dial da Nova FM de São Vicente para toda a Baixada Santista e pela internet para todos os 4 cantos do planeta no 9fmsv.com.br, também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store. Você também nos vê na live, estamos na live, facebook.com/novafmsv, participa pelo Twitter, mande mensagem no meu Twitter, @AlexFrutuoso, ou então no nosso WhatsApp 1399639 8717 1399639 8717. Vocês viram que eu fiz de brincadeira, de sacanagem, uma voz gótica no começo, assim, uma voz mais séria, né? Mas era só brincadeira, afinal de contas, porque como diz aqui o nosso querido Anderson Firmino, sextou e sextou com o sol. Aliás, quem já está vendo na live percebeu que temos a composição, é quase o Só Esportes aqui hoje, né? A dupla está reunida após longo e tenebroso inverno aqui no Esporte em Destaque, Ted Sartori e Anderson Firmino. Deixa eu apresentar ele que não vem faz tempo no programa, né? O Anderson espera 10 segundinhos aqui para a saudação inicial. Wiki Ted, Ted Sartori. Tudo bem, Ted? Obrigado pela presença, o homem do Santa Portal do canal Só Esporte. Bom dia, Ted. Bom dia, Alex. Bom dia, Anderson, a Kelly, também que eu estou conhecendo hoje. Um grande abraço a todos. Vamos falar muito de esporte, tem muito assunto para tratar hoje, né? Pois é, você sabe que teve até convocação da Seleção Brasileira, eu tinha esquecido. Pois é, não, mas isso é quase, não você esquecer, mas esquecer da Seleção Brasileira já virou uma tradição, infelizmente. Pois é, que coisa, né, Anderson Firmino? Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia, Kelly, bom dia, Ted, bom dia, ouvintes da Nova FM. Pois é, né? Sextou, como você disse, né? Dia bonito, sol, final de semana, muito esporte, muita coisa pra conversar. E até de seleção brasileira. Pois é. Aliás, a quem interessar possa, porque hoje teve coletiva do Sampaoli também, né? O São Paulo gostou da brincadeira, boa, né? Da coletiva fora de... Então, ele na semana passada não falou, mas desta vez depois da coletiva do Autuori, que foi a coletiva do bombeiro, Autuori. Depende do ponto de vista. Não, eu achei que ele foi bastante tranquilo em relação às polêmicas. Parece que o Sampaoli entendeu e deu uma entrevista muito conciliadora e tranquilizadora.
Só o Pérez que não entendeu nada ainda, né? Não, ainda não. Porque ele fez questão de lançar mais um café, um café amargo. Café meio indigesto. Um café amargo com pó ruim. Você já tomou café com pó ruim? Aquele gosto de roupa suja, sabe? Esse é o pó do café do Pérez. Porque ele vai lá, futebol feminino. Caramba, o presidente tá fazendo um café do futebol feminino. Deve café ser... coado na meia, Caramba, negócio top, né? Aí ele vai lá e dá uma espinafrada na Emily num negócio que aconteceu faz 1 mês e meio, sei lá. Um assunto morto, enterrado. E ele fala assim, temos que tratar alguns assuntos internamente. Caramba, mas vai tratar internamente e vai espinafrar a técnica da cereja no... Então... Que coisa, gente, pelo amor de Deus. E aí ele não culpou o Santos, né? Em nenhum momento ela Pois culpa da E empresa. olha, se ela não tivesse reclamado, será que tinha repercutido? Será Então. que tinham resolvido? Exatamente. Hein, Anderson? Exatamente. Difícil imaginar, né? Algo ali tão urgente, né? Ali a situação bem desagradável das jogadoras, uma viagem longa, né? Até Manaus, enfim, mas sei lá, viu? Como eu disse em outras ocasiões, assim, eu acho que Deus é tão bondoso com o Santos que, como diria a música, apesar de você, Pérez, o Santos caminha bem, tanto no feminino, tá bem no Brasileirão, ganhou da Ferroviária, né, das quartas de final, e como no masculino, líder do Brasileirão. Muito bem, já vamos falar do Santos. Eu prometo que, para não ser chato, porque tem uns caras aí que ficam pegando no meu pé, né? Diz que eu pego muito pesado com a Pego no diretoria. Pérez? Pego no Pérez, né? Dá até uma de axé isso aí, Anderson. Você que é o Paulo Sullivan, não, como é que é? Michael Sullivan. Michael Sullivan e Paulo Massadas da nova geração. Mas foi o Michael Sullivan mesmo, daquele tempo, viu? Isso é quase um compositor aí, um talento escondido. Atenção, gravadoras. Se quiserem emplacar alguns hits, liguem para Anderson Firmino. O Rick Bonadil tá me seguindo no Instagram. Aí, tá vendo? Já tá de olho. Tá vendo? Daqui a pouco ele vai estar aí de jurado de reality show de música e a gente, quando perceber, tem ele lá batendo lá no negócio para virar a cadeira. Mas enfim, para não dizerem que a gente pega muito no pé, porque tem torcedor, infelizmente, que, por exemplo, não gosta, tem gente que não gosta que a gente admire o Sampaoli, né? Tem os caras que acham que a gente não pode admirar o trabalho do Sampaoli, que é crime, né? Tudo bem, o que eu sempre digo, o cara faz bem para o Santos, eu vou defender, né? Se fizer mal, eu vou reclamar. Mas também não persigo o presidente do Santos, eu só acho que ele dá vários... Ele perde várias oportunidades de ficar calado. Sabe a expressão tiro no pé? O Pérez já deu tanto tiro no pé que eu não sei nem se ele tem dedo mais. Não, ele perde muitas oportunidades de ficar calado. E outras são coisas que passam do timing, entendeu? Passam totalmente. Mas eu prometo que eu vou tratar esse assunto da forma como está sendo tratado agora, en passant, porque, como eu digo, eu não quero ser o cavaleiro do apocalipse, eu não quero trazer o caos para o clube, mas infelizmente eu sei de pessoas dentro do Santos que tentam, que falam para o presidente, presidente, cuidado. Mas o que vai fazer? Os meninos da comunicação, por exemplo, ele vai fazer o quê? Imagina o rapaz lá que grava. Se sou eu gravando com o Pérez aquilo lá, eu viro para ele e falo assim, presidente, é sério que o senhor vai falar isso? Eu não sei como Pode publicar? Eu não sei como ele é internamente, eu não sei como ele é a pessoa, se ele é essa figura que passa para o público, né, simpático muitas vezes, e se lá dentro ele é mais rígido, se ele não dá abertura para que as pessoas falem, eu não sei, né? E aí o cara que é funcionário, será que tem moral de virar para ele e falar assim, presidente, não diga isso, vai ser ruim para você. Aliás, se tem alguma coisa que eu posso dizer para o presidente, é isso. Muitas vezes a crítica, alguém que chega e fala a verdade para você em tom crítico, te ajuda mais do que alguém que fala, isso aí, presidente, bate nas costas do cara, fala, tapinha nas costas, continua tá assim, desce a lenha no café mesmo e vamos que vamos, entendeu? Só que precisa ver se ele dá abertura para as pessoas falarem com ele a respeito dessas coisas. Mas enfim, eu espero sinceramente que a Emily tenha absorvido bem essa declaração do Pérez, que não tenha sido algo que vá impactar, por exemplo, o trabalho futuro dela. Sinceramente, espero realmente. Muito bem. Já vamos falar do Santos, já vamos ouvir o Sampaoli, mas hoje teve convocação para a seleção brasileira. Eu sei que o torcedor do Santos tem bronca quando a gente fala da seleção, os caras não querem nem saber da seleção brasileira. A questão é que envolve um jogador do Santos dessa vez. Tem um dessa vez. Pois é. Ontem tinha tinha um burburinho que o Everson ia ser convocado, né? Para enfrentar... Foi por uma letra, viu? Por pouco. Colômbia e Peru, data FIFA. Onde vão ser esses jogos, Anderson? Nos Estados Unidos. Colômbia em Miami
Peru em Los Angeles. Exatamente. Bom, enfim. Até o goleiro da Ponte Preta foi convocado. Ivan. Eu vou prestar atenção mais nos jogos da Ponte. Mas vamos lá, goleiros. Ederson do City. O Alisson teve uma contusão séria no Liverpool, né? Por isso que está fora. O Ivan da Ponte Preta e o Everton do Palmeiras. Acho que confundiram realmente. Falaram Everson, veio que alguém escutou atrás de uma parede. Aí ouviram o Everton e acharam que era Everson. Ainda temos os defensores Alexandre da Juventus, Daniel Alves do São Paulo, que deve estrear uma de meia, né? Éder Militão do Real Madrid, Fagner do Corinthians, o Jorge do Santos, o Samir da Udinese, novidade, né? Sim. E Marquinhos e Thiago Silva do Paris Saint-Germain. Apesar de que o Thiago Silva podia, desculpa falar, ele podia tomar um chazinho de cadeira por conta das asneiras que a mulher dele fala, né? Enfim, para ver se ela aprende a respeitar o ser humano. Meio-campistas: Alan do Napoli, Arthur do Barcelona, Casimiro do Real Madrid, Fabinho do Liverpool, Paquetá do Milan, Felipe Coutinho do Barcelona. Atacantes: David Neres do Ajax, Roberto Firmino do Liverpool, Neymar do Paris Saint-Germain, ele não joga, mas é convocado. Richarlison do Everton, Vinícius Júnior do Real Madrid e ele, o possante, o cognitivo Bruno Henrique do Flamengo. Gostei do... o nosso... Aquele que às vezes corre mais que a bola, mas no Flamengo não está acontecendo. Vamos ver na seleção, né? E aí, gostaram da listinha do Tite? Listinha simpática. Eu até queria lançar uma polêmica pro torcedor do Santos, que é a seguinte: será que se o Bruno Henrique estivesse fazendo o que está fazendo no Flamengo, no Santos, ele seria convocado? Meu amigo. Mas é só você ver o Não estou te falando do Gabigol convocado, então, né? E o nosso tratamento da imprensa? Quando o Gabriel, ano passado, foi artilheiro de 3 campeonatos no Santos, né? Tá certo que ele manteve o padrão no Flamengo. Mas a Fla-Press, meu amigo, virou Deus lá, né? Mas lá... É Deus no céu e Gabigol na terra. O Flamengo é o time do Oba-Oba, né? Mas não adianta, né? A verdade, ela tem vários lados, né? Dependendo da sua interpretação, cada um vê como bem entende. Mas o Anderson tem razão, o povo achava que ia o Gabigol, né? Que foi o Bruno Henrique. Fazendo por onde, né? Pensando nos critérios aí de convocação do Tite, o Gabigol tá fazendo por onde. Seleção brasileira, apesar do título da Copa América e tal, legal, ganhou, parabéns, etc. Mas ainda está dissociado. Os próprios jogos aí vão ser nos Estados Unidos, provavelmente no horário noturno, tarde da noite. 23h30, se não me engano, acho que contra o Peru. Então, é dia de semana? É 10 de setembro, é dia de semana, é terça-feira. O 10 de setembro e o 6 é sexta-feira. Isso, então são... 10 de setembro eu tô de férias. 2 sessões por hoje. Mas eu continuo acordando cedo, não tem problema. Sem querer te atrapalhar, contra a Colômbia é 22h30 e contra o Peru 23h30. Então, 2 sessões coruja, então, né? Exatamente. Mas vamos aguardar, né? A seleção brasileira, o que tem até o final do ano são amistosos, né? As eliminatórias só começam no ano que vem, para a Copa do Mundo do Catar. E o Tite testando aí a convocação do... Acho interessante o Fabinho. O Fabinho não serviu para a Copa América e serviu para esses amistosos, né? Interessante. E a convocação do Neymar, embora ele tenha como confiança total, porque o Neymar é o imprescindível, etc. O Neymar não joga faz um tempinho, né? A última partida que ele fez foi aquela que ele se machucou contra o Catar, que jogou 10 minutos. Exatamente. E antes disso também fazia pouquíssimos jogos. Vamos ver, né? Vamos aguardar aí. Não sei se vamos ver não, viu? Com esse horário. Não sei se eu vou ver Quem se dispuser a assistir... No dia seguinte eu vejo os melhores momentos. Conta pra gente como foi. Eu não sei se teria alguma coisa a ver, é um achismo da minha parte. Não sei se no caso do Gabigol, o estilão dele talvez não pese em termos de grupo ali na seleção. O Gabigol ele é um pouco parecido com o Pato nesse aspecto. Você não sabe se ele é segundo atacante. Ele resolve um pouco mais que o Pato, mas ele até bem mais, até tem resolvido com mais frequência. Mas eu acho que eu não sei se o estilo dele em termos de grupo talvez funcione no Flamengo. A não ser que o Tite realmente não vá com a fronha do Gabigol. Então, isso acontece. Porque era para ele ser convocado desde a Olimpíada, né? Exatamente. Desde então, né? E nunca foi, né? Nunca teve a chance nem de chegou a ser convocado em alguns amistosos, mas não pelo Tite. Acho que ele foi convocado pelo antes. Tite não foi convocado, não. Foi antes. Olha, eu prometo que não... Calma, povo. Os caras já estão me mandando mensagem aqui. Já vamos falar do Santos. É o seguinte, mas só para... Eu recebi uma mensagem, o Kelly, tá no ponto aí, o nosso queridíssimo Jorge Sampaoli. Opa! A gente já vai ouvir o Sampaoli, aí depois o Ted e o Anderson também vão ficar atentos e a gente vai repercutir a coletiva do Sampaoli e falar da rodada do final de semana. Mas o Fábio Ferreira me mandou uma ótima aqui, ó. Bom dia, Alex.
o programa Café com o Presidente deveria se chamar Chá de Cogumelo com o Presidente. O cara parece estar sempre fora de controle nessas Pensei que ele ia dizer que podia se chamar Café com Bobagem. Também. Meu Deus, quanta groselha ele fala. Disse aqui o Fábio, olha, Chá de Cogumelo com o Presidente. Presidente. Né? O Pardini, né? Faz um bobagem. Imitar o presidente. E o Cosmos também mandou quem fez o que ele fez. No caso do Sanches na Libertadores no ano passado, não tem moral para espinafrar ninguém. Ai, meu Deus do céu, muito bem. Olha, graças a Deus, vamos falar sério, vai, tudo bem. Graças ao Pérez, ele tem o mérito. Ele trouxe o Sampaoli. E eu já escutei de gente dentro do clube que nasceu da cabeça dele trazer o Sampaoli. Eu já ouvi o contrário também. Mas eu asseguro, afianço que quem me passou é fonte muito próxima. Que assim, saiu da cabeça dele a contratação do Sampaoli. Eu quero crer que saiu da cabeça dele também a vinda do Paulo Autuori. Isso eu já não tenho certeza. Mas enfim, ele é o presidente, ele que caneta, ele que contrata. Então, o Paulo Autuori e o Sampaoli foram acertos do Pérez. Sim, não dá para negar isso. Então, ao mesmo tempo em que a gente critica e pega no pé dele porque ele fala essas coisas, e às vezes conturba o ambiente, ele teve o mérito de trazer um treinador que queiram alguns ou não, gente que tem saudade do Jair Ventura, gente que tem saudade do Oswaldo de Oliveira. Quem tem saudade do Jair Ventura? Tem gente que acha que o Sampaoli é ruim. Teve um cara essa semana que me falou, o Sampaoli é ruim, não ganhou nada no Santos. Né? Não ganhou nada. O Palmeiras no ano passado foi campeão. O Felipe Melo, né, falou isso, né? Não, torcedor do... o torcedor de resultados? Se diz torcedor do Santos. Não ganha nada. Até agora eu trabalho na porcaria. Parece o outro jogador lá, comentarista, dizendo que o Sampaoli é uma enganação. Bom, vindo de quem vem, né? Então tá, né? Vou fazer o quê, né? Enfim, mas aqui, de acordo com o meu pensamento, cada um tem direito de achar o que... Você quer achar que a Terra é plana? Joinha pra você. Vai lá na esquina. Se você olha pra esse microfone. Um joinha plano, né? Esse microfone que tem a espuminha preta, se você quiser achar que ela é vermelha, você quer achar? Acha. Se você quer trocar um prato de macarronada por um prato de pedra com grama, seja feliz. Cada um pode achar o que bem entender. Cada um com seu gosto. Eu acho, e não sou só eu, porque o personagem mais falado do futebol brasileiro em 2019 é o técnico do Santos. Queiram vocês ou não. Tirou muita gente da zona de conforto. Não adianta. Pode falar o que quiser, o cara faz um trabalho diferente no Santos. Aí ele compra a ideia de fumar o cachimbo da paz. Vem o Paulo Autuori, fala, coloca um monte de pingos nos is, fala inclusive diretamente que coisas que a diretoria fez estavam erradas, e vem o Sampaoli dar uma ótima entrevista coletiva nesta sexta-feira. Ótima, assistam toda ela na Santos TV, eu não vou reproduzir toda aqui, vamos reproduzir um trecho inicial que é bem interessante. Eu e o Anderson no caminho a gente vinha escutando, tem alguma outra coisa que a gente pode resumir aqui, mas vamos deixar El Profe falar um pouquinho aqui no Esporte Destaque, com pergunta dos nossos colegas que fazem o dia a dia lá do CT. Vamos lá. Paulo, gostaria de saber como é que foi essa semana de trabalho, porque nas últimas semanas você trabalhava sempre com o resultado positivo do final de semana. Trabalhar depois de uma derrota em um clássico, que quebrou a boa sequência que o Santos tinha no campeonato, foi diferente? Sí, los estados de ánimos a veces son distintos, pero bueno, sabemos que tenemos que pensar, más allá de que dolió la derrota, pensar que estamos en un lugar donde lo tenemos que defender. Tenemos ahora un juego extremadamente complejo en Belo Horizonte, con un cambio de entrenador, así que seguramente va a ser muy exigente para nosotros, y bueno, y seguir preparándonos para defender este lugar que nos costó tanto llegar. Sampaoli, bom dia. Rogério Ceni, na apresentação dele, disse que seu trabalho é excelente, que gostaria de ter tido mais tempo com o senhor em Sevilha e também de ter tido maior tempo para se preparar antes de te enfrentar, que ter uma semana só de jogar contra o senhor é muito difícil. Como é que você vê esse elogio e como você vê o trabalho do Ceni em começo de carreira já num grande clube da Série A? Sí, con Rogerio coincidimos que vino a ver entrenamientos nuestros en Sevilla, y bueno, tenía mucho deseo de empezar su carrera de entrenador. Lo vi con ideas muy nuevas, con muchas intenciones. Me agradó mucho que alguien tan representativo esté cerca mío viendo lo que yo trabajaba ahí en Sevilla, y bueno,
y contento de poder enfrentarlo ahora porque hizo grandes cosas en Fortaleza y probó un montón de situaciones que más allá de los resultados la siguió sosteniendo, y una persona que tiene claras sus convicciones, así que lo valoro humanamente y como profesional, y ojalá que tengamos um bom jogo. Sampaoli, bom dia. Queria que você falasse um pouquinho qual que é o seu objetivo no Santos. Muito se falou sobre esse contrato, primeiro sobre tirar a multa, depois que com a chegada, né, do Paulo Autuori as coisas teriam melhorado, essa ligação com a diretoria, jogadores. Qual que é o seu objetivo? Parece que tem uma proposta até 2023 para você ficar aqui. Bueno, yo lo aclaré que el tema de multa era el tema del contrato era un tema privado, donde había que corregir algo que estaba mal hecho y que se está solucionando sin ningún tipo de problema. El tema del lugar que tengo hoy me gustaría estar mucho tiempo acá. Muito bem, você sabe que o YouTube tem uns comerciais no meio do caminho, né? Só pular o anúncio aí que é isso, pode dar play de novo na criança. Que tenga la posibilidad, no, en el fútbol nunca se sabe de los procesos largos porque todo depende del resultado, pero no he tenido todavía la posibilidad de algo formal sobre la extensión de un contrato, pero sería muy bueno estar acá para cumplir el sueño de ser campeón con Santos, o sea, y eso es lo que es cerrar un ciclo. La idea mía es salir campeón con Santos, o por lo menos intentarlo, y tener más tiempo para intentarlo, mucho mejor. Hoy lo único que me interesa a mí como profesional es cumplir mi objetivo deportivo, que es ganar algo con este club, que para mí es tan importante. Estoy feliz acá, feliz en la ciudad, estoy contento con mi trabajo y con el grupo de jugadores que tengo. Entonces, ojalá que pueda llegar a cumplir mi sueño, que es salir campeón con Santos. Bom dia, Sampaoli. Na segunda-feira, quando o Paulo Autuori veio aqui, ele também falou ali da questão do contrato, que vocês haviam conversado e chegado a um acordo de continuidade, que a intenção das duas partes é continuidade. Ele também falou sobre o Cueva, né, que você teria tido uma conversa com ele, que vocês teriam conversado com ele abertamente sobre uma possível negociação, uma saída dele do Santos. Você acha que isso já é definitivo para você? E se ele teve tantas oportunidades assim para se firmar no time do Santos, e se essa questão pessoal que ele está passando agora, com o nascimento da filha dele prematura, o quanto isso influenciou no desempenho dele, ou no pouco desempenho dele aqui no time? Bueno, Cristian es un jugador para mí importante, que ha pasado momentos difíciles en su llegada acá a Santos, y que seguramente todo lo que le está pasando a nivel personal está afectando su rendimiento futbolístico. Entonces, normalmente él tendrá que primero solucionar su tema personal para que esté bien y que se sienta en buena forma para poder trabajar, y después ver lo que sucede. En realidad, hoy lo que más nos preocupa de él es que esté tranquilo y que pueda estar solucionando sus temas, y estamos para ayudarlo. Si por ahí lo mejor para él es salir a jugar y tener continuidad este semestre, mejor. Si no, tendrá que esperar su turno acá y ver cómo suceden las cosas. Acá lo principal de Cristian es que solucione hoy el tema afectivo, lo que lo preocupa. Su hijita no está bien y todavía no ha salido de una situación crítica, así que imagínense que lo principal para él es eso. Muito bem. Aí, portanto, o Jorge Sampaoli falando um pouquinho. A coletiva toda está na Santos TV, né? Aconteceu, inclusive, os senhores perceberam, aí, entrou uma publicidade automática no meio, mas a Kelly foi rápida e rasteira, tirou a publicidade, mas não pode fazer nada, né? Mas também não deu nem para identificar qual era a propaganda, menos mal. E para resumir, porque a coletiva toda tem uns 17 minutos, se eu não estiver equivocado, a gente ouviu aí uns 6, né, Anderson, mais ou menos. Eu até teve uma pergunta que a gente estava ouvindo no caminho, muito boa, do nosso companheiro Lucas Mussetti, falando a respeito da situação do Jobson. Ele já subiu a matéria na Gazeta,
E aí na resposta o São Paulo fala inclusive do Felipe Cardoso, porque o Musetti fez uma boa comparação entre a situação do Jobson, que hoje não faz muito parte dos planos, e a situação que era do Sacha no começo da temporada, e o Sacha hoje é titular do time, né? E ele fala aqui do Jobson, eu vou pegar a transcrição do Musetti até para a gente poder comentar os assuntos. Jobson veio de uma equipe de uma categoria interior, se acomodar em sistema de jogo. A de Sacha é a mesma. Não era levado em consideração por ter visto jogar outras vezes, mas ao vê-lo treinar é um dos mais importantes do elenco. Não há verdade absoluta. Jobson tem que olhar para o Sacha e ficar aqui. Felipe Cardoso está bem em outro lugar. Eles podem mostrar que podem voltar. Vê-los jogar não é a mesma coisa que vê-los treinar. Jobson é difícil jogar. Cueva também. Ingressar na equipe na forma que estamos em primeiro, que vinha de invencibilidade em 7 jogos. Equipes grandes da Europa têm essa sequência meio ilógica. Não pensei que teríamos aqui. Não imagino ganhar 7 de novo. Tempo do futebol é o tempo da equipe, momento. E aí ele completa. Podemos inserir um jovem ou jogar alguns minutos. Temos que avaliar muitas coisas. Estamos vendo o Felipe Cardoso no Ceará e outros jogadores emprestados. Estamos vendo ele jogar de domingo a domingo. Sobre o Cueva ele falou aí, né? A gente percebeu, ele disse que se puder sair por um empréstimo, tudo bem. Senão ele vai ter que correr atrás, resolver não, tem que esperar, né? No caso da filha dele, é um drama pessoal, a gente só pode torcer para que a situação termine de forma favorável, né? É que não dá para contar com ele dessa forma. Deixou claro isso. Até por isso não sei se o Cueva vai compor o banco na ausência do Aguilar, que está suspenso aí, né? Que tomou terceiro cartão amarelo, não enfrenta aí o Cruzeiro fora de casa. Mas enfim, o que os senhores acharam aí dessa coletiva do São Paulo? Mas principalmente o fato de ter dito, e numa outra parte da coletiva, né, Anderson, ele fala que já está sendo feito o planejamento para o ano que vem com o Paulo Autuori, já se pensa em contratação de jogadores, para esse ano talvez não dê mais, mas que ele já pensa no Santos de 2020, não quis entrar muito na questão que surgiu nas últimas horas de uma possível extensão de contrato de mais um ano, também não falou sobre a multa, mas deixou claro que está feliz no Santos, que quer continuar, que quer ser campeão e que planeja já o ano que vem. Que gosta da cidade, do clube, que quer ser campeão com o Santos. Acho que tem que aproveitar essa oportunidade de ter um cara como o Sampaoli no comando do clube, agora ele tendo com quem dialogar, né, com o Paulo Autuori. Eu acho que isso é importantíssimo, começar a pensar o planejamento do ano que vem. Mais do que isso, ele não é burro, ele sabe que tem um radar bom aí, que pode ver jogadores que tanto estão aqui quanto de fora, que estão fora, como o caso do Felipe Cardoso. Ele vai resgatar, como o Corinthians fez com o Gustavo, né? Até a partir dele, né? Como o próprio que é ele, né? Como o próprio Santos fez no passado recente com o Wesley, né? Exatamente. Sim. Então, essa percepção do Sampaoli de que há segunda chance para todo mundo, e é importante isso, até pro próprio Geomota, que reclamou recentemente que não sabia se era já pediu desculpa, já deu aquela contemporizada, mas a prova de que existe segunda chance no futebol, desde que o cara efetivamente aproveite. E sobre o Cueva, a questão complicada, né? Porque assim, ele já não vinha com grandes expectativas. Aí tem isso fora de campo, né? Eu praticamente não tinha grandes expectativas quanto ao desempenho dele dentro de campo. Aí acontecem esses outros problemas, acabam se somando. Tudo talvez para ele seja melhor mesmo, caso não tenha mais chances efetivas no Santos, vai buscar vida em outro clube, normal, vida que segue, ele que tudo corra bem com a menina que nasceu prematura, etc, que cresça com saúde, que se desenvolva. Mas realmente eu acho que o Cueva foi um equívoco, assim, em termos de contratação do Santos. Não consigo vê-lo nesse Santos que tá voando, tá tudo armadinho, não consigo vê-lo no time, não. Até porque a gente precisa entender como é que um cara que 2 anos... Quando ele estava no São Paulo, faz 2 anos? Isso. Ele não jogou tão pouco no São Paulo como ele jogou no Santos. O cara não esqueceu o futebol dele em 2 anos. Não estamos falando de um jogador de 35, 36 anos. Não é possível que o cara tenha desaprendido completamente. E na mão de um treinador como o Sampaoli, quer dizer, até nem foi tomar na Copa América. Alguma coisa está acontecendo para ele não estar jogando. Talvez até esse fora de campo, eu acho que tenha. Eu falei isso aqui no programa de quarta-feira. A gente não sabe.
o quanto que interfere no rendimento técnico. Por exemplo, o Anderson Firmino ainda é meninão, não tem filhos, mas eu e Ted temos. Você sabe que é difícil trabalhar quando você está com o filho doente? A tua cabeça como fica? Por mais profissional que você seja, o teu grau de concentração vai lá embaixo. Né? Ainda mais um recém-nascido. Né? Imagina o drama da família e tudo. A gente tem que se colocar às vezes no lugar da pessoa, né, o Ted? Não tenha dúvida. Mas eu concordo com o Anderson quanto à vinda do Cueva, né? Realmente lá atrás, porque no São Paulo, embora ele tenha tido grandes momentos, ele saiu de uma forma Perdão, ruim. Ted, eu acho que o problema não é nem a vinda do Cueva, o problema foi quanto vão pagar por ele. Também. E isso é que é o pior. Se vem o Cueva a custo zero, ou por um valor outra pequeno, coisa. é um negócio. Porque hoje o cara ele joga, só sai vendido. Então, ele joga com o peso nas costas de ser o novo Damião. Sim. Entendeu? Exato. Esse que é o problema. Quantos caras aceitaram pagar num jogador que estava encostado num time lá da Rússia, eu acho, da Ucrânia, sei lá eu. E que deviam ter falado, vem aqui, um ano de empréstimo. Tipo Ricardo Oliveira. Se funcionar, a gente paga aí 20 e tantos milhões para vocês. Se não, não. Mas já aceitaram comprar logo de cara, né? Eu acho que com o antecedente do Cueva, o antecedente recente no São Paulo, repito, embora ele tenha tido bons momentos, ele saiu de uma forma não tão boa. Então isso não permitia esse tipo de grau de investimento, né? Esse grau de investimento. Exatamente. E eu fico pensando, o São Paulo, numa das perguntas, falou do Rogério Ceni. Eu fico pensando, Alex, Anderson, eu fico imaginando se o Cruzeiro ganha do Santos na estreia do Rogério Ceni. O Rogério Ceni já tem fama de insuportável. Você imagina as entrevistas dele e as perguntas a ele de uma vitória sobre o São Paulo. Eu fico imaginando como é que o Rogério Ceni vai reagir. Não só ele, né? Mas a torcida do contra, a do próprio Santos que torce contra. Que, aliás, eu não sei se isso quem torce contra o São Paulo e que se diz torcedor do Santos, duas coisas. Ou o cara não manja nada de bola, ou ele tem intenções políticas. É o famoso, claramente. o Santos é maior do que o São Paulo. Esse tipo de coisa, né? Conversa e fora o percentual da imprensa, a gente vive um momento muito duro, né? Em que profissionais como o Rafael Oliveira, por exemplo, é demitido de um canal como a ESPN, onde eu fiquei 10 meses, e eu conheci o Rafael lá, e aliás a gente trocava muita ideia, porque a gente saia no mesmo horário, pegava metrô junto. Você não entende o que passa na cabeça, né, de parte da mídia, porque hoje em dia vale mais você ser polêmico, você ser engraçado, do que você ter conteúdo, como é o caso do Rafael Oliveira, enfim, e outros que saíram também, companheiros lá da ESPN, como saíram de outras emissoras. Nós já tivemos cortes em outras tantas, né? Enfim, as pessoas têm pensamentos esquisitos, né, nos tempos atuais, né? E aí você pode, por exemplo, criar um movimento contrário que tem efeito na vida prática das pessoas. Eu falo, por exemplo, do Vitor Ferraz. A nossa timeline de rede social não é a vida. Não é a verdade absoluta, não é a vida real. É como se fosse a Matrix. Lembra? Morfeu, pílula vermelha, pílula azul. Beleza. A nossa timeline, por exemplo, a minha do Twitter, é a minha Matrix. Eu não posso achar que o que está lá, que eu leio de algumas pessoas, é a verdade absoluta. Por exemplo, se eu for levar em consideração o que eu leio na minha timeline, a torcida do Santos odeia o Vitor Ferraz. É verdade. Aí você faz uma enquete, 70% que é o cara de titular. E agora? Eu vou pautar a minha opinião pelo que eu vejo ou pelo respeito quem não gosta do Vitor Ferraz. É óbvio que eu respeito. Respeito também quem não gosta do São Paulo. Posso não concordar, mas respeito. Só que eu não posso achar que essa é a verdade absoluta, que toda a torcida do Santos não gosta do Vitor Ferraz, ou que toda a torcida do Santos está com bronca do São Paulo, entendeu? E outras coisas que acontecem mundo afora aí. Certo ou eu viajei demais? Não viajou. Não, meio por aí exatamente mesmo. Isso. Bom, então vamos pro intervalo? Vamos lá, né? Vamos, rapidinho. A Kelly tá mandando. A Kelly já... Ela tá com cara de brava. É que ela já... Ela pegou o seu sextou e ela já sextou, já fez um negócio do cabelo aí. Tá Eu tenho várias mensagens para ler do ouvinte aqui e também teremos a análise da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Certo? 11h34, voltamos em instantes, até já. Você está ouvindo a Nova FM. Acesse e curta nossa página no Facebook, Nova FM SV.
Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. Você sabe como se proteger de notícias falsas? Já teve algum problema por causa de boatos na internet? Aprenda a se defender de mentiras sem sair de casa. Conheça o curso Jornalismo Simples. Estude pelo computador ou pelo celular na hora em que você quiser. Aulas em vídeo, texto e áudio para você aprender a verificar informações e só espalhar o que é de verdade. Acesse jornalismosimples.wordpress.com. No Facebook, escreva Jornalismo Simples. O noticiário da Baixada Santista está em destaque na Nova FM. Manhã de notícias. Informações de toda a região. Estradas, utilidade pública e entrevistas. Destaques do Brasil que mexem com o seu dia a dia. Manhã de notícias. Jornalismo com credibilidade. De segunda a sexta, às 8 da manhã. Olá, pessoal. Aqui é o pastor Nilton Lobato. Quero convidar você domingo, 8h30 da manhã e 19 horas, o culto da família, Igreja Batista Peniel, atrás da Fábrica de Vidro, Avenida Martins Fontes, 781, linha amarela. Você é o nosso convidado, aguardo você e a tua família. Nova FM, de olho no meio ambiente. O remédio vencido, ao ser descartado no lixo comum, é enviado a aterros sanitários ou lixões. E além de correr o risco de ser consumido por crianças, o produto se transforma no chorume, que penetra no solo e contamina os lençóis freáticos. Já quando o medicamento é jogado no vaso sanitário, se transforma em uma mancha tóxica que atinge a rede de esgoto e, através do tratamento para virar água potável, volta ao consumo humano. Assim, a melhor forma de se livrar daquele remédio vencido ou que não vai mais ser utilizado é levando-os ao posto de coleta mais próximo. Faça você a diferença. Nova FM, de olho no meio ambiente. 87.9. Nova FM 87.9. De segunda a sexta, das 2 às 5 da tarde, na Nova FM. Face a face com Deus. Música, prestação de serviço, informação e a sua participação. Nova FM, a rádio que você adora. 11h36, de volta com o Esporte em Destaque, mais mensagens aqui no Twitter. Efigênio Filho, bom dia, Lorde. Engraçado, com elencos fortíssimos, segundo a mídia paulistana e carioca, Palmeiras e Flamengo tiveram o mesmo número de jogadores convocados, igual ao Santos. E o Palmeiras teve um goleiro, né? O Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Alex, Anderson e Ted. O Pérez negociando é quase um gênio, mas para falar Jesus, parece a versão 2 num só de Beavis e Butthead. Nesse ponto, como faz falta o Laor. Como é que é, André? Como é que é o... Não. Faz aí! Agora tem que repetir. Ele gritou aqui o Butthead, pô. Caramba. Nesse ponto... tá vendo? Diz que o Laura era genial no ato de falar. Mas sabe qual é o problema? Eu sei que ele interrompeu, Alex, coisa rápida a respeito do Pérez falar. O problema, o Pérez tem um sério problema para falar, que é o seguinte: ele no minuto 1, ele fala uma coisa, no minuto 5, ele diz o contrário. Acontece muito isso. Olha, sinceramente, os caras falam assim, tem que dar um media training pro Pérez. Eu acho que não adianta mais. Não adianta. Não adianta mais. O media training era ele fazer um esforço sacrossanto para ou não gravar café ou não atender o telefone quando o rádio liga para ele. O Kleber Rosa diz aqui o seguinte: bom dia, Alex. Que coletiva do São Paulo, hein? Disse tudo e mais um pouco. Será que conseguimos contrato vitalício para esse homem? Gostaram? Olha, e da contratação do William Tomás? O cara vai ajudar muito. Então, eu acho que foi com o Cássio que a gente discutiu aqui outro dia, que eu achava que o Paulo Autori não ia trazer mais ninguém. E vinha com o Anderson no caminho debatendo. Eu quero entender este bendito organograma. Como é que isso funciona? Por exemplo, diretor de futebol, gerente de futebol, Renato, Paulo Autori, William Tomás, que chegou agora. O que fazem esses caras? 1, cuida de contratação. 2, cuida de gestão de pessoas. O Gabriel Andreatta ainda. Ainda tem esse. O outro cuida de gestão, outro cuida de logística. Aí você tem um lá que cuida de análise de desempenho. Não sei. Deve ter um para cuidar de bola e cone também. Então, né? eu preciso saber o que cada um faz. Quem é nessa hierarquia? Você hoje fala com o jogador, hoje você é que viaja, você que trata de contratação. As referências sobre esse William Tomás são excelentes. Eu espero que ajude realmente. O Lucas Serrano mandou uma foto aqui do Sampaoli, né? Aí ele mandou uma musiquinha. And I saw her face, now I'm a believer. Tá vendo? Mandou aqui pra gente. Não sou só eu, viu? O que? Shrek?
Opa! Tá aqui, mas ele não tá de Shrek aqui, não. Shrek é verde. Os caras vão ficar bravos se fizer a comparação. Vandemâncio Souza, aqui do Centro de São Vicente. Bom dia, Alex. Com essa convocação do Jorge para a seleção, foi ótima para o jogador, mas péssima para o Santos. O Santos tem a intenção de comprá-lo. Agora o ex-clube vai pedir um caminhão de dinheiro. Tomara que ele esteja com passe fixado. Tá, 20 milhões de euros. Acho que vai aumentar mais que isso, não aumenta. Acho que é isso, 20 milhões de euros. Se não estiver equivocado, é 20 milhões de reais. Acho que não sobe a cotação, não. Não sobe. Quem vai ver o jogo? Já é muito. E em relação ao Santos, o Santos hoje tem como abrir mão do Jorge, porque tem o Felipe Jonathan muito bem para jogar nessa posição. Eu gosto muito do Felipe Jonathan. Até conversava com o Ted outro dia. Nossa, que jogador interessante esse Felipe Jonathan, né? E ele conseguiu ali se virar bem no meio campo, ali uma bela opção pro Sampaoli. O Cacheta manda aqui, Alex, você podia convidar o Ginel Ivan Stort, que há anos fotografa as coisas do Santos com tanta maestria. Olha, pode ser. Se ele tiver agenda também para vir aqui no programa, não há problema algum. Bom, vamos lá nas mensagens do nosso facebook.com/9fmsv. Vamos voltar aqui. Tem que apertar o botão, senão não vai. Aristides Macrax está com a gente, Silas Andrade também. João Antônio Freire, bom dia, Alex. E pessoal da mesa, com muita fé no Santos, já tiraram o Jorge do jogo contra o Atlético. Pois é. Mas como eu estava dizendo, tem o Felipe Jonathan. A apresentação é dia 1º de setembro, só na seleção. O Felipe Castro do Santos, será que a Emily avisou o Santos antes de postar os vídeos reclamando da CBF? Felipe, eu conheço... Se avisasse, não publicava. Pois é, aí é que tá. E o Santos, na hora, será que resolveria? Eu sei, por exemplo, de reuniões que tem que acontecer no Santos, que às vezes o cara marca para 5 horas da tarde e às 9 não começou ainda. Então é complexo isso é complexo. Aliás, se não fosse, o Paulo Autuori, quando apresentado não teria sido apresentado como um dos responsáveis a partir de agora também pelo futebol feminino. Então, aliás, outra coisa, Felipe, quando o cara tá louco da vida, acontece um negócio desse tipo, hoje é quase que instintivo a pessoa pegar e postar alguma coisa em rede social, sabe? É um vídeo, uma válvula de escape. Uma declaração. Era uma boa pergunta para fazer para a Emily, mas é melhor que não façam, para a história não piorar mais ainda. Tipo, você ligou para o presidente? Tem o presidente, você mandou um WhatsApp para o presidente, olha, está acontecendo isso. Porque se ela disser que ligou e ele não tiver atendido, vai ficar pior a emenda que o soneto. Então, deixa a história quieta. Aliás, o presidente deveria ter deixado a história quieta, mas ele foi falar. Apesar que, no caso do Pérez, é melhor ligar, viu? Porque mandar o WhatsApp para ele responder é demorado. Enfim. O Silas Andrade já mandou aqui aquele bom dia pra gente, bom programa. Thiago Campos na live com a gente também. E o Silas diz aqui, ó, Bruno Henrique com certeza seria convocado. Já o Gabigol, com a má vontade da imprensa paulistana com ele, acho que seria difícil. Mas o Silas, ele tem a boa vontade da imprensa carioca. Então. Acho que isso já é suficiente, já seria. Né? Um abraço para o nosso companheiro Douglas Porto, grande jornalista, radialista, nos acompanha também aqui. O Edson Luiz Antônio está com a gente. O Rogério Dantas, cadê o tal do Retrofit? Será que sai mesmo? E patrocínio, cadê? O Anderson, conta aí a tua ideia agora há pouco você estava falando aí. Agora eu quero ver você falar. Não tem nas empresas, né, aquelas placas, né, que dizem 300 dias, 320 dias sem acidentes e tal. A gente estava pensando aqui em colocar, criar aqui 60 dias, 70 dias sem Diomed aqui em Santos, né? Quando ele vai desembarcar? Acho que dá até preparar até um carro de bombeiro na entrada da cidade o dia que ele vai acreditar no dia que ele chegar. Quando o menino entrar na faculdade, né? Quem sabe? Eu acho que eu nem vou acreditar no dia que ele chegar, porque são tantas vezes que ele esteve para vir e não veio. Aliás, uma ilustração boa para esse cartaz, para essa placa do Anderson é pôr ele com aquele capacete de obra. Isso. Típico, né? A gente brinca, mas a situação chata, né? Vamos aguardar, porque o presidente disse que aquela apresentação foi o anteprojeto. Exato. Em breve teremos o projeto. Né? Não projeto, por favor, projeto. Projeto não vai. E aí, com o projeto Diomed virá entre brumas de 1000 megatons. O Silas Andrade, o Twitter realmente é um mundo à parte. Daniel Venâncio está com a gente aqui também. O Rogério Dantas diz, o Pérez falando é uma piada. Presidente, o Retrofit, estamos aqui falando disso. Muito bem, vamos a bola e campo? Bola rolando. Campo e bola. Campo e bola. Final de semana do Campeonato Brasileiro vai ter no sábado, 5 da tarde, Fortaleza e Inter. Fortaleza agora de Zé Ricardo, hein? Será que vai estrear? Acho que vai, né? Já deu tempo. Eu acho que sim. Não ficar enrolando muito, não.
O Corinthians às 5 da tarde no sábado também pega o Botafogo. Aliás, eu estava vendo um estudo aí de televisão, o Corinthians agora está passando menos na TV aberta, né? Sim. E esses jogos que passaram para a Praça de São Paulo, que envolveram o Flamengo e os jogos da Copa do Brasil, a média da audiência foi praticamente a mesma. Aliás, é o que eu digo há anos. Eu falo também. Eu falo há anos isso. Sabe por quê? Porque o público que vê jogo de futebol na TV aberta não é o cara que torce pro Corinthians, o cara que torce pro... É o cara que gosta de ver futebol, independentemente do time. E deu mais audiência. Se a TV Globo pusesse um filme no horário, com certeza daria menos audiência. Pois é. Então, assim, as pessoas gostam de futebol. E vem os outros jogos, primeiro porque interessa, ainda mais agora que o povo joga cartola, esse negócio todo. Às vezes eu vejo meu filho torcendo lá pro goleiro da Chapecoense, pro lateral do Vitória, não, Vitória não, tá na Série B. Mas enfim, essas coisas. Então as pessoas gostam de futebol, você não precisa ter um time só para mostrar o tempo todo na TV aberta. E aí você faz uma política diferente, inclusive de venda de pay-per-view, enfim. E outra, né, Alex, eu acho que eu falo isso pro Anderson também há muito tempo, a gente fala disso. Eu acho que a importância da competição tem que sobrepujar os times que estão envolvidos, se não tem a ver com o Estado. Não, é uma semifinal de Copa do Brasil, como se fosse uma semifinal de Libertadores, enfim. Como a gente reclamaria, por exemplo, se fosse um jogo do Santos e que fosse um jogo único na semana e que não passasse para o Brasil inteiro. Exato. Eu acho que o jogo do Grêmio ter passado, eu vi um amigo que reclamou, falou, pô, mas vai passar o jogo do Grêmio. Falei, por que você preferia? Ver o Homem-Aranha, que nem a gente só foi obrigado a ver? Então, pois é. Enfim. Bom, o Corinthians, repito, pega o Botafogo 5 da tarde, aí vem aquela sacanagem monstro, né, que é Vasco e Flamengo jogando no Mané Garrincha 7 da noite, o mando é do Vasco, mas vai ter mais torcida do Flamengo. Também no sábado o encontro dos Atléticos em Curitiba, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. E aí no sábado à noite, esse jogo é que eu tô achando esquisito, o Anderson me disse que o Grêmio vai com o time reserva, mas o Grêmio está em 14º no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem desfalques, né? O próprio Felipe Melo. É que os dois jogam terça pela Libertadores. Será que o Palmeiras vai meter time reserva também? Vocês acham? Serão os dois catadões em campo? Seria uma lógica, né? Seria uma lógica. Ou o Palmeiras entra tem mais... essa coisa do elenco grande, o elenco que roda, né? Então mesmo time... será que é jogo para Lucas Lima? Lucas Lima, Daverson no Palmeiras? Sim, pode ser. Será que chega a ser Lucas Henrique Dourado, ou Luiz Adriano, que talvez precise de ritmo, né? Jogar de novo. Pode ser sim. Thiago Santos, enfim, tem bastante gente para colocar o Filipão, né? A lógica é essa, que os dois venham com times reservas, até porque o que interessa é terça-feira. Domingo à tarde, Cruzeiro e Santos, 4 horas no Mineirão, já vamos falar do jogo. São Paulo pega o Ceará no Morumbi, deve ser a estreia do Daniel Alves, deve ser, né, Ted? Provavelmente. Já deu, era né? o que era... Pela uma semaninha aí, 2 de treino, já tá bom pra gente. Ainda mais vai jogar na meia, provavelmente, né? E vamos combinar, né? A sorte do Daniel Alves teve um clássico também, tinha acabado de chegar, não tinha condição, e também não sei se ele estrearia num clássico se ele tivesse condição, será? Não sei se era muito arriscado. Né? Não, mas não ia estrear semana passada, isso é a certeza. Mas deve estrear já, com certeza. O 4 da tarde no Maracanã tem Fluminense e CSA, Bahia e Goiás na Fonte Nova, e às 7 da noite do domingo tem o clássico Chapecoense e Avaí. Os dois catarinenses numa draga danada, o Avaí em último com 6, a Chapecoense com 10, não ganhou ainda no campeonato. Em 18º lugar. Aliás, ontem teve o jogo do Figueirense lá também, contra a Ponte Preta da Série B, que coisa triste, né? O estádio deserto e tal. Sexta-noite? Complicado. Devia estar frio lá. Quinta-feira à noite. Quinta-noite. Sexta é muito hoje. Complicado o futebol catarinense, é uma pena, né? Uma pena. Difícil. Vamos falar do jogo de domingo, 4 da tarde. É o seguinte, o Rogério Ceni, como já foi dito aqui, vai estrear, né? Treinando o Cruzeiro. Abandonou o Fortaleza, vai lá tentar a sorte no Cruzeiro, que está na zona de rebaixamento do Brasileiro e virtualmente eliminado da Copa do Brasil. O Rogério é um cara muito sério, apesar dele ser chato, ele é um cara muito sério e muito inteligente. O tempo vai dizer se ele vai conseguir aplicar na prática, como treinador, o que ele foi como jogador. O Leão, por exemplo, que foi um excepcional goleiro, ele foi um bom treinador, na minha concepção. Nada mais do que isso. Ele não foi um treinador revolucionário. Mas tanto é que o grande momento da carreira dele foi o Santos de 2002. Ele não teve nada parecido com isso antes e nem nada parecido com isso depois, né? Fez apenas trabalhos médios, o Emerson Leão. Eu não sei qual vai ser o futuro do Rogério Ceni, mas ele vai carregar para essa partida toda a expectativa
da torcida do Cruzeiro, o nome que ele tem, né? Agora, se a gente for lembrar as histórias, né, do Rogério Ceni com o Santos, ele fez gol em final de Campeonato Paulista, né? O time que ele mais fez gols foi no Palmeiras, entre os 4 grandes, né, dos outros 3 grandes. O Corinthians e o Santos ele teve mais dificuldade. Do lado do Santos, a gente vai lembrar do gol de letra do Robinho, das paradinhas do Neymar, de outros gols do Neymar, do gol do Geilson em 2005, lembra? Foi bater falta, 2005. Aí o Basílio puxou um contra-ataque lá, deu no Geilson, pimba, gol, né? Exatamente. Enfim, teve bons momentos e momentos ruins contra o Santos. Ele fez gol de falta aqui na Vila também, um jogo pelo Brasileiro, não sei se fez, ele São Paulo ganhou. Ele fez gols de pênalti contra o Santos também, enfim. A pergunta para os dois: o fator Rogério Ceni vai ser suficiente para recuperar o Cruzeiro? Porque o Santos, apesar de, mesmo perdendo, continuar líder, pode ver muita gente colar. O Flamengo, por exemplo, contra o Vasco. O Flamengo pode colar, aproximar mais ainda, né? Enfim, o Internacional joga com quem? Joga com Fortaleza. O Internacional tem 21. Joga fora. O Atlético Mineiro tem 27, pega o Atlético Paranaense fora. O próprio São Paulo, né, que vai pegar o Ceará, pode ir a 27 também. Quer dizer, tá todo mundo, todo mundo se aproximando ali. O Rogério reverte esta situação, o Santos tem que estar acima disso? Não, o Santos tem que estar acima disso, mas em termos de trabalho, eu acredito que o Rogério consiga. Não sei se a curtíssimo prazo, mas eu acho que ele consegue sim reverter o Cruzeiro pelo trabalho, pela responsabilidade, pela confiança que se tem nele, pelo trabalho que ele deve aplicar no Cruzeiro. Eu só vejo essa mudança, né, do Rogério, né? Ele estava no Fortaleza, foi pro Cruzeiro. Tem alguns treinadores, não estou querendo comparar pessoas, né, mas houve treinadores que às vezes trocaram. Ele já começou, na verdade o Rogério está corrigindo um erro, né? Um erro que começou lá atrás. Ele ter aceitado o São Paulo, aí foi pro Fortaleza, onde ele devia talvez ter começado, um time semelhante, e agora foi pro Cruzeiro. Porque já houve treinadores que mudaram muito cedo de clube, num clube médio para baixo, de menor expressão, para um clube de maior expressão, e sumiram. Já aconteceu isso. Com o Zete aconteceu isso. O Ivo Wortmann, lembra do Ivo Wortmann? Sim. Também, mesma coisa. Ele também sumiu. Às vezes a mudança brusca, mas no caso do Rogério, acho que ele tá... O David, por exemplo, também foi treinador pouquíssimo tempo, já virou empresário. É verdade. Quer dizer, acho que o Rogério ele tá corrigindo a rota. Ele já corrigiu bastante a rota no Fortaleza, saída pro Cruzeiro já é uma mudança de rota. Então mudança de rota boa, né, para a carreira dele, mas eu acredito que sim. Não sei se é curtíssimo prazo, repito, mas eu acho que ele vai modificar o Cruzeiro, sim. Ô Anderson, e o Santos tem que encarar esse jogo de que forma? Mantendo o padrão, pressão, posse de bola, ir para cima, ou é um jogo para pensar um pouquinho diferente, aproveitar, digamos assim, o desespero / empolgação do Cruzeiro? Tem o desespero por conta da tabela e tem a empolgação. O Cruzeiro vai vir para cima do Santos, a gente não tem dúvida disso, né? Será que vai empurrar também? São Paulo, será que pode armar uma Arapuca, como diria o outro? Arapuca! Seria ideal, né? Seria ideal. O Santos não abandona o seu estilo ofensivo, né? Sua busca pelo gol, busca pelo resultado positivo. Vai jogar com inteligência. Acho que o São Paulo vai saber armar o time. A história dos 3 zagueiros, né? Não pode acontecer já porque não vai ter o Felipe Aguilar. Mas com certeza uma defesa um pouco mais cautelosa. Depende do volantinho ali a mão. Exatamente. Será que no Pará não estreia, não? É um lateral mais defensivo do que o Vitor Ferraz. Ele faz uma linha de 4 e põe o Pará que segura mais. Ontem se falava muito do Vitor Ferraz, que deu alguma pista ali, dá a impressão que o Vitor Ferraz vai jogar. Mas eu acho que aproveitar essa empolgação do Cruzeiro aí para poder jogar contra eles, né? Na verdade, tamanha empolgação, o Santos se impondo, já refreia isso logo, né? Já vai para cima, já devolve. Eu acho que não é um jogo fácil, não vai ser um jogo tranquilo, não vai, imaginem resultados elásticos ou coisa do tipo assim, mas eu creio muito na vitória do Santos, sim, lá em Belo Horizonte. Até para responder indiretamente, o nosso companheiro Ademir Quintino postou no Twitter aqui que o Jorge tem preço fixado em 6 milhões de euros.
Não é 20 milhões de euros. Como aí já diminui bastante. Diminuiu bastante. Aí né? dá para crescer. Quanto dá isso em euro? Você que mexe muito com dinheiro. Tá eu mexo muito com dinheiro. Lá no canal Só Esporte, o senhor estava me explicando ontem, lá a monetização está quanto euro? 4 e pouco? Por pelo menos R$4. Vai. 25 mil. É o dinheiro do Cueva. É por aí. Entendeu? Se não pagar o Cueva, tem dinheiro para pagar o Jorge. É uma boa troca, né? Ou paga em criptomoedas. Opa! Isso, pede pro Diomed. Se ele aparecer, né? Já abre aquela conta virtual lá. Vamos aguardar. Por esse dinheiro for virtual também. Olha, mais mensagens aqui na nossa live. Deixa eu achar aqui. O Aristides Macrax falou aqui, acho que o Pérez deveria falar mais a respeito do retrofit, que está parado, e do futuro centro de treinamento da base. O café com o presidente deve ser usado para a reestruturação do Santos e não de funcionários do clube. Eu acredito que o Autori vai corrigir isso. Você pode tentar, né? O João Antônio Freire, ele disse aqui, eu vejo a imagem da TV da Fórmula 1 e escuto na Band, não sou obrigado a ouvir o Galvão, igual o Pérez. Calma, João, não fica nervoso. O Rogério Dantas, o jogo do Santos era só para a Baixada Santista e para Minas. Porque o resto da rede vai ser São Paulo e Ceará. Mas já é alguma coisa, né? Porque, na verdade, é o seguinte, isso é uma estratégia que a Globo tem usado para bater de frente com os jogos da TNT. Né? Exato. Santos e Fortaleza é um jogo da TNT para todo o Brasil. Mas Santos e Cruzeiro. Cruzeiro não, e Santos. Desculpa, Santos e Cruzeiro não. Eu estou misturando as bolas. Santos e Fortaleza vai ser. Tá. E vai ser também TV aberta. Como aconteceu com Palmeiras e Bahia no último domingo, por exemplo. Mas se eu fosse executivo da Globo, eu também passaria, né, para a Baixada Santista o jogo do Santos. Se você tem essa prerrogativa, tudo bem que é a estreia do Daniel Alves no São Paulo, mas a maioria das pessoas da Baixada Santista torce para o Santos. Então é meio óbvio, né, que passe para cá o jogo. Se você pode setorizar a transmissão, é direito seu, para que você não vai mostrar? Mostra pela TV Tribuna para cá, né? Tá certo. O Daniel Venâncio, o Cruzeiro vai vir para cima. Eu penso que é um jogo que o Santos vai ganhar bem. O Joel Freire aqui lembra do Dunga e tal. E o Felipe Castro dos Santos, mais de 30 mil ingressos vendidos para a partida do Cruzeiro. Acho até que tinha ingresso a R$4, né? Tinha uma promoção lá. Aí. Não tem como não lotar. Não tem como, né? E o Joel também diz aqui, acho que aproveitar a euforia, aguarda um bom contra-ataque e ganha o jogo. É isso. Talvez esse jogo seja mais ou menos para o Santos tentar pensar como pensou o jogo do Grêmio, né? Sim. Né? O Grêmio se lançou... A estreia do Campeonato Brasileiro, né? O campo é grande e tal. O Soteldo e o Sanches tem... O Pituca e o Sanches tem que estar bem para acionar o Soteldo, né? Que é a válvula de escape do time hoje ali pelo lado esquerdo, né? E vamos aguardar a formação do time, né? Do elenco, né? Principalmente. Quem que ele vai levar para compor este elenco. Sabe o que eu estava vendo? Não sei onde eu vi esses dias. Eu assisti o jogo do aspirante ou foi do sub-20? É tanto jogo que eu já nem sei mais. O menino ponta direita Wesley. Eu andei lendo, não sei se foi na Gazeta, se foi no UOL, que o São Paulo ele tem um olhar diferente para esse rapaz. E ele é bom. É um canhoto que joga pela direita, fez um gol do Santos nessa semana no jogo em Eurico Mursa. Acho que foi Santos e Vitória, domingo passado, até que passou na Band, não foi? Foi. 10 horas da manhã. E o São Paulo disse que olha os meninos, prepara os meninos especialmente para o futuro. Até na coletiva perguntaram hoje dos dois meninos que... O Sandri e o Thailson. E renovaram o contrato. Renovaram, mas o São Paulo já tinha dito que são meninos que perderam muito tempo, né, com essa história da renovação e perderam tempo, inclusive, de... Perderam o bonde. Perderam o bonde, né? E agora? Faz parte. Senhores, algo a mais? O Cacheta mandou aqui, por falar em café, acho que estão dando pro presida batizado com garapa destilado. Que me anestesiou em muitos domingos na época da fila. Tem que tomar, alguém está sabotando o presidente, cuidado, né? Não, mas é claro que a gente está brincando, os meninos lá da assessoria fazem. A ideia, aliás, nasceu com o Caco Ferreira, né? Um abraço pro Caco que está indo trabalhar na Rede TV agora, boa sorte para ele. Opa, boa sorte, mais um santista desbravando aí a capital paulista. É muito 013, eu acho. Tá muito exatamente. Legal. E a intenção desse quadro lá da Santos TV é ótima. A intenção é ótima. Mas o que vai ser fazer, né? O presidente, ele é o mandatário, né? Ele manda no negócio, ele fala o que ele bem entender.
Senhores, 11h59, vamos encaminhar o nosso fechamento aqui desta edição do Esporte em Destaque. Os senhores têm destaque final do canal Só Esportes? O Ted pode fazer nosso comercial. Faz aí. Sim. Não, temos vídeos novos lá, né? Ontem entrou um vídeo que a gente acompanhou na quarta-feira, a coletiva do pessoal da natação, né? Da Unisanta. Né? Aliás, eu falei que o senhor foi o papagaio de pirata moro dessa coletiva. Ah, foi? Só vê, muda de canal, coletiva, tá lá, os atletas sempre passa Ted Sartori. Sempre bem posicionado. Reluzente, Ted Sartori passa. Aí daqui a pouco troca de canal, tá lá passando o Ted. Você fala, caramba, onde está o Ted? Em todos os canais. Até deixar o bigode é o Márcio Canuto. Isso, quase isso. Então, tem 2 vídeos novos. Ontem entrou uma entrevista com a Ana Marcela, né? Que eu fiz, a gente teve a coletiva com a Ana Marcela, Leonardo de Deus, o Nicolas Santos e a Gabi Roncato. E depois nós fizemos entrevistas individuais. O Anderson falou com o Nicolas e com o Leonardo de Deus. Eu falei com a Ana Marcela já está no ar, entrou ontem. E hoje, agora de manhã, entrou a do Nicolas. Falta entrar a do Leonardo de Deus. Muito bem. Canal Só Esporte bombando. Aliás, em breve... Memória Peixe nesse final de semana. Memória do também, Peixe, né? Memória Só Esportes também, verdade. Mês que vem eu tô de férias da TV. Vou fazer uma visita para vocês lá. Opa! Tá mais convidado. Tem uma lista de visita para fazer. Nas férias, eu não sei nem se eu vou tirar férias direito. É bom pôr no papel para não esquecer. Haja visita. Café com Alex. Café com o Alex? Café com Alex. Já tem, né? Já tem o cafezinho do Alex Escobar lá. É verdade. Café com Frutuoso. Mas vocês pagam o café, pelo amor de Deus. Eu tomo um pouquinho, tomo só 2 xícaras. Quer chá melhor? O chá, o Cacheta falou do chá. Não foi o Cacheta, foi o Fábio. Chá de cogumelo? Chá de cogumelo, não. O Fábio Ferreira. Chá de macaco, né? Não, pelo amor de Deus. Chá eu tomo de boldo, sem açúcar. É bom, é digestivo. Muito bem, senhores. 12:01, vamos fechar esta edição do Esporte em Destaque. Ted Sartori, você que está neste momento com as manhãs livres, né? Sim. Dormindo até mais tarde. Até o final de agosto. Mas antes de voltar para o seu ritmo normal, o senhor volte aqui ao programa também. Perfeitamente. Tá certo? Porque depois tem que esperar suas férias, só em janeiro. É verdade, demora um pouquinho mais. Fevereiro, março? É por aí, eu entrei em janeiro no Santa Portal. É por aí. Fim de janeiro, é por aí. Muito bem, Ted, obrigado, um abraço, até a próxima. Um abraço, Alex, obrigado mais uma vez pelo convite, até a próxima, que seja a próxima. Exatamente. Anderson Firmino, um abraço, hein? Sextou, meu parceiro. Isso. Bonita essa sua camisa aí. Você quer que é do Liverpool, isso? Nada. Não, tem um leão aí, né? Podia ser do West Ham, né? É quase, né? Podia ser do West Ham. O popular presunto do Oeste, né? Que coisa. Chega, quando a gente começa a falar muita besteira, é hora de ir embora. Então, valeu, Alex. A Kelly já faz aquele sinal de, já deu, né? Acabou, Kelly. Valeu. Abraço a todos, bom final de semana. Muito bem, até porque Paulo Rogério já acelera ali, já sentou dobrou no cockpit, esquina, já colocou o cinto de segurança e vai partir. Não acelera muito, senão vai ser multado. Cantando pneu, o Paulo Rogério está chegando aí com o nosso Auto Aventura, tá certo? Fechando esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo aqui a Kelly Ribeiro pelos trabalhos técnicos, lembrando que na segunda-feira, programação jornalística aqui da Nova FM retorna com a Sheila Almeida às 8 da manhã, Manhã de Notícias, e o Esporte em Destaque volta também na segunda, a partir das 11 horas da manhã. Um grande abraço a todos, um bom final de semana e até lá. Tchau, pessoal. Você está ouvindo a Nova FM. Auto Aventura. Informações, novidades, tudo sobre o mundo automotivo. Agora, na Nova FM, com Paulo Rogério. A Toyota anunciou a chegada da linha 2019 do Prius. Uma das principais mudanças está no design. Além disso, o porta-malas cresceu e a central multimídia está aprimorada. O carro híbrido da marca japonesa recebeu acabamento interno em preto para todo o painel, novas lanternas, faróis e rodas escurecidas. Devido ao novo step temporário, o espaço do porta-malas ganhou 30 litros. A nova central multimídia tem tela de 7 polegadas e novas funções. Com capacidade para reconhecer 2 toques simultâneos, o equipamento agora permite, por exemplo, que os ocupantes possam aplicar a função de zoom em imagens e informações do navegador, além de manusear barras de rolagem em listas de músicas e arquivos. O sistema híbrido combina um motor a gasolina 1.8 e um outro elétrico. O conjunto fornece potência combinada de 122 cavalos. No consumo, o Prius alcança 18,9 km por litro na cidade e 17 km por litro na estrada. O motor elétrico do Prius não utiliza carga externa, mas funciona como um gerador, responsável por captar a energia cinética produzida na frenagem e transformá-la em energia elétrica.
O preço do modelo será de R$ 128.530. Da Baixada Santista, Paulo Rogério, Auto Aventura, Nova FM. Baixe o app da Nova FM e ouça nossa programação onde você estiver. Nova FM 85.